Oi, meu nome é Daniel Mintz, sou o chefe de evangelismo de dados da Looker e estou aqui para te dar uma rápida introdução ao Looker. Looker é o membro mais novo da família GCP. E queremos que você sabe saiba que o que ficaria o torna ótimo. especial e quando você pode querer entrar em contato. Então, você sabe, eu acho que a primeira coisa a se dizer é que a inteligência empresarial, o- a última milha crítica para obter valor dos dados. Dados trancados em um banco de dados não agregam valor a ninguém. E o que realmente queremos é garantir que o Looker te ajude a obter valor dos seus dados. E o que você precisa saber é, na maioria dos dados, sabe, os usuários hoje em dia não estão buscando dados de uma única fonte, eles estão reunindo dados de várias fontes diferentes. Você sabe que pode ser dados de anúncios, pode ser dados do YouTube, dados sociais, dados transacionais. E esses dados vêm em várias formas e tamanhos e precisam ser, de certa forma, unir-se. Então, sabe, a primeira coisa que você provavelmente vai fazer é extrair esses dados de suas várias fontes, fazer alguma transformação, alguma preparação. E então, eventualmente, você vai transformar isso em uma A data base. ou armazém de dados, motor de dados, lago de dados, como você quiser chamar. O Google tem algumas incríveis, sabe, o Google BigQuery, Cloud obviamente, Spanner, são sabe, legais, Cloud tem Sequence. muitas opções aqui. E se você é um engenheiro ou, sabe, um analista de dados, este pode ser o fim da linha para você. Ser capaz de acessar os dados diretamente no banco de dados, e isso pode ser tudo o que você precisa. Então, quando você faz uma pergunta, sabe, você pode escrever seu SQL, acessar o banco de dados e obter sua resposta. Mas para a maioria das pessoas, isso não é possível. Eles podem não falar SQL. Eles podem não entender como os dados são estruturados no banco de dados e podem não ter acesso aos dados no banco de dados, mesmo que possam fazer as outras coisas. Então, algo como o Looker é aquela peça crucial que realmente permite que eles façam perguntas sobre os dados. E você sabe, Looker permite que muitas pessoas na sua organização analisem os dados sem precisar entender profundamente o esquema dos dados no banco de dados. Isso é muito poderoso. E uma vez que o Looker esteja trabalhando com os seus dados, você pode fazer muitas coisas. Obviamente, pode permitir que muitas pessoas na sua organização acessem esses dados, façam perguntas e tomem decisões melhores baseadas em dados. Mas você também pode impulsionar coisas ajudantes como um fluxo de trabalho AIML. Então, sabe, isso é um pouco do que parece o Looker. Provavelmente não parece tão diferente de outras ferramentas de BI com as quais você talvez esteja familiarizado. Mas nós vamos mostrar um pouco mais sobre o que torna o Looker diferente. Demonstração. E eu só quero falar, antes de mergulharmos nisso, sobre qual é a visão do Looker sobre inteligência empresarial e por que arquitetonicamente é tão diferente das outras ferramentas, que você talvez conheça. Então, o primeiro é que o Looker fica diretamente em cima do seu banco de dados. Isso o torna realmente diferente de outras ferramentas que são usadas para extrair dados do seu banco de dados, uma parte dos dados, e permitem que você os organize e analise de forma específica na sua loja de dados proprietária. Looker está diretamente conectado ao seu banco de dados. Traga seu próprio banco de dados. E isso pode ser um de 55, sabe? Dialetos SQL. Mas o que isso significa é que você sempre tem acesso ao detalhe completo em nível de linha. O Looker, e você pode aproveitar totalmente o poder dos bancos de dados mais poderosos de hoje, como o BigQuery. Então, se você sabe, você pode consultar. Se você tem petabytes de dados no BigQuery, então pode consultar petabytes de dados no Looker sem ter que fazer nada especial, porque o Looker está diretamente conectado ao BigQuery. A segunda coisa é que o Looker tira todo o conhecimento sobre o que seus dados significam da cabeça do seu analista, porque, sinceramente, é difícil entender o que seu analista pensa e coloca no software, certo? Ele coloca no que chamamos de LookML, que é uma linguagem de marcação que fica em cima do SQL e isso ajuda os analistas a levar todo esse conhecimento e disponibilizá-lo a todos na empresa. E o que isso significa é que todos na empresa que querem saber sobre certas métricas podem fazer isso. Não precisa- Mantenha a definição atual nelas. Isso significa que o Looker cuida disso. E então, quando eles fazem uma pergunta e depois eles dizem, quero ver o valor do cliente ao longo da vida por fonte de canal. Eles não precisam saber exatamente quais são as definições dos dados. As métricas são... Eles podem simplesmente perguntar ao Looker e o Looker pode traduzir para eles. A terceira coisa é que o Looker é completamente baseado na... Então, só existe uma versão do Looker, você não baixa um aplicativo de desktop. E mantém isso separado do servidor, tudo é o servidor. Isso significa que todos estão acessando o mesmo. E também significa que o Looker pode se conectar a todos dos outras ferramentas que você provavelmente já está usando na nuvem. O Looker possui um conjunto completo de APIs e pode se comunicar com as APIs de outros programas para que você possa transferir dados para outras ferramentas. Por fim, Looker foi desenvolvido por desenvolvedores para desenvolvedores. Para aqueles de vocês que são engenheiros de software, obviamente estão familiarizados com todas as maneiras que, você sabe, construímos sistemas complexos pela colaboração, certo? Então, controle de versão, a habilidade de revisar código, a habilidade de reverter mudanças, a habilidade de trabalhar em modo dev e depois passar para o ambiente de teste e então para o de produção.
analistas de dados e eu sou um analista de dados. Ainda não entendi completamente isso. Fluxo de trabalho. Eles não o adotaram completamente, infelizmente. Mas o Looker é sobre trazer aquelas ideias realmente boas da engenharia de software para dados, porque sabemos que os analistas de dados hoje estão construindo sistemas cada vez mais complexos e precisam poder colaborar na mesma escala que os engenheiros de software. Então, o Looker traz todas essas coisas. O controle de versão Git, ele traz desenvolvimento, testes e produção, oferece cobertura completa da API, todas essas coisas. São trazidas do mundo da engenharia de software para análise. Meu Looker. E então, o que isso tudo significa, sabe? A diferença arquitetônica entrega. É uma experiência realmente diferente no final, certo? Então, você sabe, o Looker obviamente pode fornecer inteligência empresarial moderna. Isso está bem. Você sabe, visualizações JavaScript, painéis de controle, relatórios. O que você precisar no seu navegador, mas pode ir muito além. Também pode integrar insights em todas as ferramentas que as pessoas já estão usando, e sabemos que isso faz uma grande diferença na adoção, porque se você forçar as pessoas a saírem das ferramentas que estão usando e aprender uma nova ferramenta, isso é uma grande barreira de entrada. Se, em vez disso, você utilizar dados significativos que podem responder a sua pergunta e inseri-los nos locais em que já estão trabalhando, isso torna muito mais fácil para eles adotarem e fazerem perguntas complementares. Então, o Looker é todo sobre incorporar esses insights no que as pessoas já estão usando. Podemos também impulsionar fluxos de trabalho. Isso pode ser, sabe, uma ferramenta. Você sabe que está fazendo precificação dinâmica, por exemplo, onde não há humanos envolvidos. Então, Looker está enviando, sabe, métricas governadas para o motor, e esse motor, então, toma decisões sobre como precificar coisas no seu site. Site pode ser um lembrete para os gerentes de produto atualizarem o status do Epic no Slack, divulgando algumas informações sobre quais épicos não foram atualizados recentemente para o Slack e dizendo, ei, você pode atualizar? Então, sabe, todo aquele fluxo de trabalho orientado a dados é realmente central para a forma como o Looker geralmente entrega dados. E finalmente, podemos construir aplicações personalizadas em cima da plataforma analítica do Looker. Então, Looker tem, sabe, o que gostamos de chamar de cobertura de API de 110%. Então, você pode fazer tudo o que faz na interface do usuário por meio de APIs. E pode fazer ainda mais através das APIs. Também permitimos que você incorpore o Looker usando JavaScript ou iPhone. Isso permite que você crie uma experiência de usuário totalmente sob medida, onde você não precisa se preocupar com o significado dos dados subjacentes ou de onde eles vêm, como é controlado por versão. Tudo isso é cuidado pelo Looker, que apenas entrega os dados de que você precisa, o lugar que você precisa para criar experiências de usuário realmente incríveis. Então, isso é um pouco sobre o Looker. Vamos mergulhar na demonstração para você ver em ação.